Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar e vamos falar sobre o corpo, educação física, ginástica, pilates, massagem e muitos outros temas ligados aos temas que já foram aqui abordados, com um convidado super especial, uma pessoa também muito talentosa, que além de praticar, também ensina e várias artes, várias modalidades, e vai falar um pouco sobre elas hoje. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui para falar o nosso convidado, Obadias Chivonza. Olá. Tudo Akshar. bem? Bem, obrigado. E você? Tudo zen? Zen. Sempre zen. Eu também estou bem, eu também estou zen. Que Obrigado. bom. Então, Obadias, queres falar um bocadinho quem tu és, tua formação, se for o caso, teu percurso e quais são os teus principais campos de atuação, Ok. por favor. Bom, eu sou Obadias Chivonza, eu sou educador físico de profissão, sou graduado em Educação Física e Desporto pela Universidade Pedagógica, são 4 anos de formação. Antes mesmo de terminar a minha graduação, a licenciatura, eu já tinha começado a trabalhar. Quando me pergunta áreas de atuação, ao longo da minha carreira fui me descobrindo e abraçando vários ramos dentro da base que eu tive, que era Educação Física e Desporto. Porque eu entrei para a faculdade para fazer Educação Física e Desporto. Mas eu fui adquirindo outras habilidades que abrangessem essa minha base. Por exemplo, da Educação Física e Desporto, eu fui para atividade física e saúde. Existe uma diferença entre educação física, atividade física e saúde e desporto. Quer explicar um pouco melhor, né? A diferença? Então, educação física é o curso de base, não é? E Sim. depois temos o desporto, que é diferente da educação física, que são modalidades que visam competição, atividades que visam competição, né? E depois tem a atividade física e saúde, que é uma das minhas áreas de abrangência atualmente, que são atividades que proporcionam saúde, lazer, bem-estar, que é o que vamos nos debruçar maioritariamente aqui. Sim. Entretanto, dentro disso, da saúde e bem-estar, atuo como instrutor de Zumba, instrutor de Pilates, né? Que são áreas muito complementares para mim quando se fala de bem-estar. Certo. Bom, esta introdução... Ótima introdução. A ideia mesmo é essa, bem-estar. E pode ser que para algumas pessoas esteja mais do que batido esse assunto, mais do que óbvio. Tipo, é óbvio que temos que mexer o corpo, temos que exercitar para ter saúde. Mas ainda assim, parece que nunca é demais falar sobre o tema, né? Quando dizes bem-estar, como é que se poderia verificar esse bem-estar? Eu faço desporto, faço as aulas de Zumba, por exemplo, de Pilates, e de que forma é que eu vou notar que afinal eu estou a viver bem, por exemplo? Pode parecer óbvio, não sei, mas acho que é importante. Tudo bem. De que forma a pessoa pode entender de que eu estou a viver, de que eu alcanço benefícios. Bom, o bem-estar e a satisfação plena, certo, né? Pode-se atingir uma satisfação plena como não pode-se atingir, mas tudo está dentro desse barco do bem-estar. Certo. Percebe? Então, como saber, como não saber? Nós somos seres biológicos, Akshar. Certo. E o ser biológico nos dá sinal para nós podermos saber ou não saber. Por exemplo, existe uma diferença óbvia entre pessoas que praticam atividade física e pessoas que não praticam atividade física. E esses que praticam têm alguns benefícios, Sim. não é? Por estarem a praticar em detrimento dos que não praticam. Exato. Existem alguns hormônios que o nosso cérebro, o nosso corpo solta quando nós fazemos alguma coisa. E eles são um sinal biológico, sim, de que tu estás em caminho de... Entende? Você pode não estar totalmente a sentir
um bem-estar no seu corpo, na sua mente, mas estar já a caminho de chegar lá. Sim. Então, são alguns hormônios que nos ajudam a entender um pouco. Então, mesmo que não seja tão evidente na superfície, no momento inicial talvez, ainda assim está a acontecer alguma coisa, ainda assim o cérebro está a soltar, chamamos às vezes um coquetel químico, né? De coisas que vão nos... As drogas que o próprio cérebro produz para se sentir bem. É isso? Sim, sim. É isso que acontece quando a pessoa está no nível de bem-estar. Sim. Né? Esses hormônios, por exemplo, existem hormônios que regulam o stress, são hormônios que se manifestam em diferentes fases ou em diferentes atividades. Sim. Por exemplo, quando você faz uma atividade física aeróbica, sim, digamos, o nosso corpo solta a endorfina. Sim, sim. A endorfina, que é uma atividade que é solta no nosso corpo depois que você passa pelo menos dos 15 a 20 minutos de atividade aeróbica. Uhum. Aeróbica seria o quê? Temos que esclarecer porque haverá gente de vários lugares, né? Pessoas que praticam desporto, sabem um pouco sobre isso, e pessoas que não têm conhecimento algum. Se calhar seja necessário trazer alguns exemplos, as pessoas entendem facilmente por exemplos. Sim. Entretanto, uma atividade de caminhada ou de corrida acima de 10 minutos, acima de 15 minutos, pode-se considerar uma atividade aeróbica. Sim. Mas não só caminhada ou corrida, como outras atividades que possam levar algum tempo, né? Eu particularmente dou uma aula de zumba. Sim. Uma aula de zumba de 40 minutos, 45, 50 a 1 hora de tempo. É considerada uma atividade aeróbica. Zumba, para esclarecer, também é uma dança que combina vários estilos, é isso? É uma dança que combina vários estilos, sim. Uhum. E tem uma duração, tem um espaço de tempo. Né, para acontecer essa aula, sim, que normalmente é de 45, 50 ou 1 hora de tempo, né? Mas, entretanto, é dança. Exato. Uhum. Dança. Entretanto, essas atividades aeróbicas, elas propiciam que o nosso corpo solta a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, hormônio da felicidade. Tu te sentes bem por estar a fazer atividade física, né? O seu corpo denuncia, já diz e te dá esses benefícios, né? De estar a fazer alguma coisa. Bom, obviamente, em detrimento das pessoas que não fazem, não têm esses benefícios. Né? São pessoas que podem viver com raiva, tristes, com ansiedade, estresse, não apanham sono. Por quê? Porque aqueles hormônios benéficos, os ditos hormônios do bem-estar, não se fazem sentir no corpo da pessoa. E é essa a diferença. Para se atingir o bem-estar, é necessário que você faça atividades que soltem esses hormônios. Para mim, quando se fala de bem-estar, não é só uma coisa superficial. O bem-estar de dentro para fora e pode ser de fora para dentro. E de dentro para fora são todas as atividades que mexem com o seu interior. Né? E que se fazem sentir no seu corpo. Você pode não perceber, mas a sua mãe dizer: hoje estás mais calma, estás mais alegre, né? E não te deres conta de que foi por conta de uma massagem que você acabou de fazer ou que fizeste ontem, antes de ontem. Daqui a pouco. Prontos. Então, porque também a massagem também ajuda na liberação desses hormônios de bem-estar, né? Ajuda, exatamente. Endorfina, serotonina, ocitocina, todas essas ginas boas que nós queremos, exatamente, né? Então, desporto. Então, pelo que eu estou a entender, falaste de atividades aeróbicas, destes exemplos. Então, movimentar o corpo por pelo menos um período mínimo de tempo, etc. E as anaeróbicas também mencionaste que são importantes. As atividades? Sim. Falavas de aeróbicas. Sim, as atividades aeróbicas. E deste exemplo, sim. Exatamente. Aeróbica e de exemplo que ajudam a atingir esse bem-estar. Quando tu fazes elas. Exatamente. E, por exemplo, o pilates que tu fazes também, que tu ensinas, ainda se encaixa no aeróbico? Bom, e não se encaixa no aeróbico, por quê? Porque o pilates é um treino físico, né, que integra o corpo e a alma.
E por que eu falei do Pilates quando se fala de bem-estar? Sim. Porque ele também é um caminho para se chegar ao mesmo objetivo. Por quê? Porque ele integra o corpo e a alma. E todas as atividades que integram o corpo e a alma, elas vão dar no mesmo lugar. Exato. E esse lugar está lá o bem-estar. Sim. Durante a execução, após a execução do Pilates, tu consegues sentir o benefício da atividade. Sim. E os hormônios também se fazem sentir no nosso corpo. Certo. Né? Yeah. Exatamente. Na meditação costumamos dizer, né, que nós somos seres em várias dimensões ao mesmo tempo. Então não basta o corpo para estar bem, para estar zen. Sim. Não basta as emoções, não basta a mente, não basta a parte espiritual. Tem que ser uma combinação de todos esses elementos, certo? Com certeza, com certeza. O Pilates te propicia muita coisa. Primeiro porque é uma atividade física. Sim. Quais seriam as características? Porque há gente que provavelmente nunca viu Pilates, ou já viu, mas de longe. Como é que é feita? Porque a Zumba tem a dança, a combinação, movimentos ininterruptos, assim, 40, 45, 50 minutos, uma hora. Exato. Pilates, qual é a característica? Como é que eu identifico? Isto aqui pode ser Pilates. Bom, o Pilates pode ser confundido com Yoga, porque são duas atividades, não são similares, mas posso dizer que são primas. Certo. Né? Mas o Pilates é uma atividade onde tem movimentos, né? E movimentos variados. Ele tem qualidades como a resistência, a força, o equilíbrio, a resistência, a coordenação, né? E são algumas capacidades ou habilidades que também pode se encontrar em outras atividades. A diferença é que nós fazemos essa combinação de tudo isso para fazer apenas um exercício. Sim. Você tem que fazer, por exemplo, uma prancha, Sim. elevação de joelho, qualquer exercício que possa vir à mente. Sim. Mas fazer tudo isso dentro de um panorama exigido para a execução daquele movimento, como a coordenação, como a força, esses elementos que acabei de falar. Sim. Perfeito. Talvez recuar um pouco, porque estamos aqui no presente. Queria entender como é que foi teu primeiro contato, qual foi teu impulso para entrar no desporto, na educação física. O que é que disse assim, o Badias, teu caminho é esse? Ou não sei se é teu caminho ou um dos teus caminhos, ou o que é que te motivou? Bom, é um pouco engraçado ter que falar sobre isso, porque nós queremos essa graça, vamos lá. Então, quando eu ainda estava a fazer o ensino médio, a minha família, os meus pais, principalmente a minha mãe, ela dizia que eu tinha de ir fazer um curso de educação, de formação de professores, certo. Né? A docência já estava na minha vida há muito tempo. Tá? Boa parte da minha família são professores, certo. Né? São docentes. E a minha mãe, ela dizia que eu tinha de seguir o mesmo caminho, ou pelo menos fazer essa formação e começar a trabalhar com isso. Por incrível que pareça, eu me inscrevi, fui à sala do exame, só que me esqueci o BI em casa. Uau. E não pude fazer. E essa foi a minha salvação. Deixa eu só explicar. BI é bilhete de identidade, porque nem todo mundo que ouve fica dizendo com a cara de Moçambique apenas, né? Sim. Então, esqueceu a identificação em casa. Uhum. Esqueci minha identificação em casa e hoje eu digo que foi a minha salvação, porque certo. Eu não saberia onde é que eu estaria hoje sem tirar o mérito de quem trabalha com isso hoje em dia, né? Sim. Só que após isso eu comecei pelo desporto antes da educação física. Certo. Educação física é alguma coisa que eu já fazia na faculdade, na escola, sim, né? Sim. Mas entretanto comecei a minha carreira desportiva no atletismo. Uhum. Comecei praticando atletismo por algum tempo e depois eu disse não. Eu quero fazer uma formação superior, curso superior de educação física, né? Quero estudar, quero entender um pouco mais sobre isso, sobre o desporto. Prontos. Na altura, as hipóteses que me vinham na minha cabeça sobre fazer carreira nisso era ser treinador, ser professor de educação física numa escola privada ou numa escola pública. Certo. Até que entrei para a faculdade e descobri um mundo e que me apaixonei. Né? Descobri um mundo, comecei a fazer um estágio num dos ginásios cá em Moçambique,
A posterior comecei a trabalhar lá. E durante a formação para trabalhar lá, eu tive instrução de Pilates, tive instrução de Zumba, que acabei me especializando por essas duas áreas. E pelo que eu entendo, não foi em Moçambique? As duas não foram aqui em Moçambique. E sim, não foram em Moçambique. E onde é que foram? O Pilates, eu já tinha feito uma formação básica, né? Com os professores que trabalhavam lá. Sim. Eu fiz... Lá na faculdade? Não na faculdade, no ginásio onde eu estava a trabalhar. Certo. E, entretanto, passado algum tempo, comecei a sentir necessidade de evoluir, de saber um pouco mais sobre isso. Me sentia muito numa bolha, né? E querendo entender um pouco mais. Então, comecei a buscar cursos de Pilates a arredores do país, em países que falassem língua portuguesa. Prontos. Encontrei vários cursos no Brasil. Sim. E que acabei me inscrevendo para organizei-me e fui lá. Em São Paulo, fiz meu curso de formação básica em Pilates. Foi meu primeiro curso, porque depois disso continuei a estudar e a fazer vários cursos online. Pela distância não dá para ir e voltar. Sim, sim. Mas o primeiro curso que eu fiz... Mas dá para ir, porque assim, muita gente quer muito ter uma experiência nova, conhecer um novo país, seja por formação ou por curiosidade mesmo. Mas por curiosidade. Acham que é a coisa mais difícil, não é? Sim. Claro que nem todo mundo tem acesso, mas talvez para algumas pessoas possa ser um pouco mais fácil do que elas imaginem até, né? Viajar e estudar. Estudar fora. Sim. Sim. Não, para mim não foi fácil, mas foi alguma coisa que me define muito. A minha persistência é alguma coisa que me define. A minha força, a minha garra. Embora tenha outras coisas como o medo, as dúvidas, mas as qualidades são as que me fazem andar e me fizeram chegar lá. Fiz a formação, durou para uma coisa de 15 dias e era um curso muito intensivo de estudo. E depois voltei para cá, comecei a colocar em prática as coisas que eu fui lá aprender e comecei a me destacar no mercado de emprego cá em Moçambique, já nessa altura. E olha que és conhecido, né? Fala o Badia e diz, eu conheço o Badia. Sério? Então sim, o destaque está a acontecer, podes crer. Na verdade, ouço muito falar que as pessoas sabem sobre mim, sobre o meu trabalho. Sim. E isso é bom, é gratificante. Hoje as pessoas me ligam, eu não sei onde é que apanharam o meu contacto. Sim. Aqui vamos partilhar ainda mais contacto, vamos ligar mais pessoas. As pessoas me ligam. Sim. Hoje eu atendo muitas pessoas no âmbito do Pilates. Sim. E pessoas clinicamente necessitadas, pessoas que buscam saúde de qualidade, bem-estar, não só pessoas que são recomendadas pelo médico. Sim. Mas não sei se as pessoas sabem, mas quem pode trabalhar com Pilates são fisioterapeutas e educadores físicos. São as pessoas credenciadas para poder trabalhar com Pilates, certo. Trabalhar nessa área. Sim. Então, várias pessoas vêm até mim para poder ter o Pilates, ter a mim como instrutor de Pilates. Infelizmente, eu não consigo abranger a todos, não é? Mas eu acho que um dos desafios para quem é dessa área é começar a ver mecanismos, formas de como ajudar a maior parte das pessoas dentro dessa área. Eu consigo notar que, por exemplo, cá na zona, na cidade, na cidade de Maputo, né? Mas não só na cidade de Maputo, como nas províncias também. Ok, nas cidades. Okay. Nas cidades, já começo a perceber que as pessoas têm noção sobre a necessidade da atividade física, sim, de praticar alguma coisa. E as pessoas não sabem, o que eu estive a falar aqui antes, é que praticar atividade física te proporciona o bem-estar. Sim. As pessoas chegam a ter um objetivo sem saber. Sim. Porque as pessoas acham que é só correr. Não é só correr.
Existe muita coisa por detrás do simples correr que as pessoas não sabem. Manifestações a nível hormonal, a nível interno da pessoa, a nível mental. Por quê? Porque o bem-estar também está na saúde mental. Com certeza. Está naquilo que você pensa, aquilo que você deixa de pensar, aquilo que você faz, os seus hábitos, em tudo. Com certeza. Não é? A questão do correr, por exemplo, tu trazes... eu gosto muito de olhar para as crianças e ver qual é o nosso estado natural. Nós também já fomos crianças e uma criança naturalmente, se ela não for reprimida, se não for castigada, se não for proibida, ela vai correr, vai brincar, vai saltar. É assim que ela vivencia o mundo, descobre, aprende, desenvolve fisicamente, mentalmente. Emocionalmente. Então, parece que chega um momento em que nós esquecemos disso e estagnamos, entramos no sedentarismo, por diversos motivos, né? Então parece que o nosso estado natural, que é aquilo que ninguém teve que nos ensinar, espontaneamente surgiu, já era assim, né? Concordo plenamente. Boa. Então, dizias que foi no Brasil da fisio... Desculpa, o Pilates, mas também da Zumba. Sim. Quando eu voltei, fui fazer uma formação... Quando voltei, não. Na verdade, o Zumba, fiz o Zumba antes do Pilates. Acho que um ano atrás fiz o Zumba em Joanesburgo, na África do Sul. Também foi uma formação muito breve, mas o bom das formações que eu faço no exterior, elas te propiciam ensino a longo prazo. Não é só fazer a formação e terminou. Eu tenho acesso a conteúdos todo mês sobre as áreas que eu sou formado. Então, existem atualizações que as escolas onde eu estudei me fornecem informação. Certo. E eu posso me atualizar das informações sobre artigos, no Zumba, no caso, sobre ritmos novos, sobre novas coreografias, novas músicas, e isso me mantém atualizado dentro da sala de aula. As músicas que as pessoas estão a ouvir fora, né? Sim. É isso que eu coloco nas minhas aulas, não é? Já comunicam de alguma forma com o cotidiano das pessoas, com o cotidiano das pessoas. Alguns músicos lançam as músicas primeiro no Zumba, antes mesmo para o mundo. Sim, porque o Zumba é uma empresa hoje em dia. Entretanto, a pessoa começa a ouvir essa música onde? Ouviu primeiro no Zumba e depois na rádio, na televisão, essas coisas todas. São essas atualizações, essas formações que são necessárias de fazer para se manter um certo status profissional que seja credível, então, sem posso dizer. Queria fazer uma ponte com essa questão de ser uma empresa, poder da difusão, né? E falas de ter acesso àquilo que são as transformações e tal. E falando em acesso, falaste de formações no exterior. Tu tens algum plano de dar formação também a pessoas em Moçambique, para que mais moçambicanos também tenham acesso ao que tu fazes? Claro, tu já dás aula, né? Tu acho que fizeste, quase que ias fazer a formação de professores, e és um professor, em todo o caso. Sim. Então não escapaste muito. Mas, não escapei. Assim, uma forma de fundir. Tens planos nesse sentido? Sim, existem planos a longo prazo de poder abranger, porque tem colegas ou pessoas que acabaram de fazer a faculdade, ouvem falar de mim, veem meu trabalho, meu percurso e se aproximam para pedir dicas, para pedir que eu lhes ensine exatamente aquilo que eu estou a fazer agora. Sim. Né? E uma das coisas que as minhas formações específicas têm é a autorização. A autorização, a credencial para você poder fazer isso. Por exemplo, o Zumba. Para eu poder dar formação de Zumba, eu tenho que fazer todas as formações que a empresa, que o Zumba pede, né? Sim. Depois ir para lá em Orlando, Estados Unidos, fazer uma formação intensiva, depois voltar, aí eles autorizam para que você dê um simples workshop. Né? Sim, então, a única coisa que eu posso fazer agora, sendo um instrutor credenciado, é dar as aulas. Não, agora, que já é muito, né? Que já é muito. Agora, para ensinar essas coisas,
eu tenho de ter uma credencial, né? Sim. Porque se eu vou publicar alguma coisa, eu posso ser inibido de fazer a minha atividade e eu não posso correr esse risco. As pessoas não entendem, Sim. a gente entender. Envolve muito mais, né? Envolve muito mais do que o conhecimento que eu tenho, aquilo que eu posso te ensinar. Sim. Né? O Zumba é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. É uma atividade onde nós pagamos mensalmente $45, $50, $30, dependendo dos cursos que você já fez. Mensalmente nós pagamos isso para poder ter acesso aos conteúdos, às músicas, às coreografias. Sim. Não é? Sim. Então, Investimento contínuo. é um investimento contínuo que a gente faz para podermos nos manter no mercado com qualidade. É dinheiro, paga-se. E vê-se mesmo que tu consegues transmitir essa qualidade e que continues assim, e continues... Obrigado. Acredito eu que os professores são alunos eternos, né? Nós temos que continuar a aprender o tempo todo para poder continuar atualizados. Sim, respondendo a sua questão, sim. Existe essa necessidade em mim. Tenho em mente em passar não só o conteúdo que eu sei, mas outras coisas que estejam a ser atualizadas ao longo dos anos e que quando chegar a minha vez eu possa fazer isso. Então, vai chegar, eu realmente vou dar formações de Pilates aqui em Moçambique, realmente vou dar formações de Zumba, mas é preciso respeitar a carreira da pessoa. Com certeza. Respeitar o momento da pessoa. Eu ainda estou a fazer a minha carreira, tenho um plano de carreira e que isso que acabou de me perguntar está dentro do meu plano de carreira. Certo. Né? Eu ainda vou te pedir mais dicas para nós todos sobre a tua visão, essa tua, como é que eu posso dizer, percepção, tudo isso, já. Mas antes disso, queria fazer uma ponte com outra parte que também é tua. Falas da parte do educador físico, mas também a parte do massagista. Eu vou fazer uma provocação assim. Já falamos daquilo que nos cansa, né? Correr, dançar, etc. É aquilo que nos relaxa também. Exato. Claro que o que nos cansa nos relaxa, mas um pouquinho sobre a massagem. De onde, para onde, como é que tem sido para ti, de onde é que vieste nesse sentido e para onde vais, se é que tens um plano, e acredito que sim. Muito bem. Eu não sei como, Quando eu ainda já estava na faculdade, estava na faculdade? Não, não estava. Sobre a massagem não começa nem na faculdade. Sobre a massagem começa eu ainda no âmbito desportivo, praticando atletismo. Sim. Lembro que uma das vezes nós fomos para um campeonato nacional em Tete, Moatize, e que lá os meus colegas, eu corria para Ferverde, Maputo. Os meus colegas, antes das competições ou depois das competições, eles tinham dor e necessitavam de relaxar a musculatura. Então, eu resolvi fazer uma massagem. A pessoa gostou tanto, sentiu-se relaxada, e que todos os meus colegas acabaram fazendo massagem comigo. Okay. Mas todos nós estávamos na mesma condição. Todos nós éramos atletas, estávamos para entrar em competições. E as pessoas diziam, tu fazes muito bem massagem. Onde é que aprendeste? Eu dizia, não aprendi em lugar nenhum. Né? É uma coisa que veio até mim. A massagem, eu não fui atrás dela. A massagem veio atrás de mim. Né? E a posterior, e as pessoas falavam, por que tu não fazes uma formação? Eu sempre almejava, sempre queria. E entretanto, entre a massagem e o Pilates, que já andava na minha cabeça, quando eu fui para o Brasil, eu queria fazer uma formação de Pilates e uma formação de massagem lá. Só que eu não tinha meios suficientes para poder fazer todas as coisas lá. Exato. Eu tinha tempo limitado, quer dizer, o dinheiro limitava o meu tempo. Sim, né? Sim. Pois, o que aconteceu é que eu fui lá, acabei fazendo só o Pilates e voltei. Quando voltei, no mesmo ano, eu consegui fazer a formação de massagem cá em Moçambique com uma coach, hoje ela é coach e mora em Portugal. Quando ela estava aqui em Moçambique, ela deu essa formação e eu me beneficiei da formação, né? E, entretanto, eu fiz essa formação, mas eu já fazia massagens, porque eu já tinha conceito da massagem, já conhecia algumas técnicas básicas. A formação abriu mais o meu horizonte das técnicas, do marketing, sobre várias coisas. Uma formação, as formações costumam ser completas, pelo menos aquelas que eu já fiz são formações completas.
E a minha formadora, ela foi excepcional. Que bom. A Bena Vera. Ah, Bena Vera. Conhece, sim. Claro. Exatamente. Sim, então, falando na questão da massagem, hoje tens atuado também continuamente com massagem? Sim, algo interessante sobre isso é que por que eu faço várias atividades que culminam com bem-estar. Esse é o objetivo aqui. Sim, quando você perguntou tudo zen, eu disse, estou sempre zen. O que veio na minha cabeça quando eu respondi estou sempre zen, são todas as atividades que eu faço que me deixam relaxado, né? E que eu propencio isso a outras pessoas. Exato. Né? Algo que eu gosto muito, que eu costumo dizer para as pessoas próximas de mim, é que eu gosto de dar prazer. Amém. Gosto de dar prazer. Então, o Pilates, a massagem, vamos em parte. Sim. Quando as pessoas chegam para fazer massagem comigo, algumas pessoas estão com dores, estão com stress, estão com todas aquelas coisas que lhe fazem procurar um massagista. Sim. A gente entende, para fazer uma massagem de relaxamento. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso de procurar daqui a pouco. Pode continuar. Ok, tudo bem. E, entretanto, as pessoas me procuram para fazer massagem e quando termina a massagem, as pessoas ficam renovadas e não saem da mesma forma que entraram. E isso me agrada, saber de que eu transformei aquele corpo, de que a pessoa não está saindo da mesma forma e que eu fui a causa disso. Isso. É uma coisa que gosto muito, dessa sensação de saber que pude ajudar a outra pessoa. E dar prazer a ti também, né? E dar prazer a mim também. E o Pilates é a mesma coisa. Sim. As pessoas chegam com tantas dores, precisam de vários benefícios que o Pilates dá. Sim. E me agrada saber que eu posso oferecer isso, né? E que o meu trabalho consegue mudar a vida das pessoas, né? Quanto à saúde física e à saúde mental. Porque essas atividades que eu estou a falar não propenciam, não dão só benefícios quanto à saúde física, à saúde mental, à alma. Na meditação nós dizemos que o corpo e a mente são dois lados da mesma moeda. Então, se trabalhas no corpo, estás a beneficiar a mente e vice-versa, né? Certo. E depois, é uma coisa que estás a dizer que me toca, assim, no sentido de... Parece que quando a pessoa tem alguma coisa, ela partilha exatamente o que ela tem. Ou seja, se tu estás a falar de boa disposição, bem-estar, prazer, é isso que tu já sentes, queres transmitir. Né? E parece que mesmo o oposto, aquelas pessoas são violentas, que agem a partir do ódio, parece que é o que elas têm para oferecer, né? Então tu és uma das provas que é possível se estar bem, se estar zen e transmitir isso para os outros. É mais ou menos o propósito deste podcast. Eu disse que ia fazer uma pergunta em relação a procurar massagem, porque falas que querem relaxar, querem tirar o stress, mas não há ninguém que não costuma te procurar também por motivos talvez menos... profissionais? Menos profissionais, não sei se podemos chamar assim. Porque a massagem parece ter uma associação muito direta com... Quando fala de prazer, parece que o prazer... As pessoas gostam de resumir ao sexual, né? Prazer sexual. Exatamente. Então, mas nesse sentido que eu pergunto. O que eu posso dizer em relação a isso? As pessoas... provavelmente procurem, sim, mas não deixam transparecer, não é? Sobre isso. E eu faço massagem a homens e mulheres, né? Massagem de relaxamento. Sim. Na massagem de relaxamento, não digamos que exista um protocolo a seguir, mas por questões de ética, essas coisas todas, que eu próprio zelo por elas. Sim. São coisas que acautelo ainda conversando com a pessoa, né? Antes mesmo de chegar na massagem, não que eu diga que, aqui é massagem, essas coisas todas. Realmente a massagem ela é associada ao sexo. Por quê? Porque a massagem é associada ao sexo. A massagem é associada ao sexo pelas suas características. Primeiro você fica seminu, ou mesmo sem roupa. Sim. Ou mesmo sem roupa. Tem pessoas que preferem fazer a massagem sem roupas. Sim. Tem pessoas que preferem fazer massagens com roupa. Roupa interior, pelo menos. Roupa interior, pelo menos, né?
E somos conotados, os massagistas, como pessoas que oferecem prazeres sexuais, que além de fazer a massagem e depois pode rolar alguma coisa. Aquela famosa pergunta, né? Quando se tem happy ending, ou final feliz, exatamente, finalização, coisas assim, né? Eu acho que tenho sorte de pessoas que... Não é sorte porque tem pessoas que já disseram assim na cara, sim, né? Que gostaram de ter algo a mais, sim, e eu me recusei, sim, não sim, é? Mas a maior parte das pessoas que me procuram é dentro do protocolo profissional, né? E eu sigo isso. Muito provavelmente pelo teu posicionamento, atitude, tua abordagem, as pessoas devem saber que, ok, ali o que eu vou ter é massagem e não outra coisa. Apesar que tem pessoas que parece que ainda assim, sei lá, querem arriscar, né? Que não arrisca, não petisca, ou é falta de senso mesmo, que mesmo quando a pessoa diz o que é, parece que vão atrás de outra coisa, né? Vão atrás, porque... sinceramente... O que foi esse sorriso aí? Esse sorriso é que existem pessoas que fazem realmente isso. Sim. Existem massagistas que realmente oferecem isso. Sim. E quando sabem de que tu também és, vão atrás de ti, sim, por esse motivo e não pela massagem. Exato. Nada contra, sim, porque quando falamos disso, não é, pelo menos no meu caso, não é de alguma forma a desmerecer quem ofereça qualquer tipo de serviço, porque assim, nós às vezes somos hipócritas, dizemos assim, aquela pessoa vende o corpo, mas todos nós vendemos o nosso corpo de alguma forma. De alguma forma. Você vai para um escritório e senta, está ali a digitar alguma coisa, está a vender os teus dedos naquele momento. Sim. Só que aí parece que tem valores diferentes atribuídos a partes diferentes do nosso corpo, né? Mas só para dizer assim, que a massagem não é prostituição, a massagem não é necessariamente algo que vai oferecer algum prazer sexual como tal, né? Mas além disso, tu como massagista, já ouviste em algum lugar, porque assim, neste podcast nós também desafiamos ideias rígidas de género, né? Exato. Então já falámos sobre preconceitos ligados ao feminino, ao masculino e tal. Sentes que a massagem de alguma forma também entra nesse conjunto? Tipo, ver um homem massagista ou nem por isso? Do modo geral das pessoas. Ok, tudo bem. Eu não sei para a maior parte das pessoas, mas para mim, sim, as pessoas vêm até mim, sim, homens e mulheres. Sim. Agora, se me perguntares qual é o meu público, sim, para as massagens, é maioritariamente feminina do que masculina. Sim, sim, não é? Sim, sim. Provavelmente seja por ser homossexual e as pessoas e os homens ficam com receio de fazer a massagem comigo, por acharem que provavelmente eu vou dar em cima, vou querer alguma coisa a mais. Mas as pessoas que fazem massagem comigo sabem de que é num âmbito profissional, sim, pelo menos para mim. Sim, sim, sim. Pelo menos para mim. Obviamente que se eu estiver a fazer massagem ao meu parceiro, sim, pode terminar em outras. O limite nem é o céu, é mais do que o céu. É mais do que o céu, porque estou com alguém que eu me sinto à vontade em estar a fazer e estar a fazer alguém que me completa, que é meu parceiro, essas coisas todas. É daí que eu perguntava, a minha pergunta era mais nesse sentido, porque a ideia é mesmo mostrar que se a massagem dentro do contexto profissional é uma profissão, é um ofício. Exato. Né? E é importante poder separar, né? Sim, porque da mesma forma que talvez um homem tivesse medo que tu desses em cima, e se for uma mulher, vamos lá supor que seja um homem hétero e seja uma massagista, será que é 100% isento de haver alguma química, de haver alguma coisa assim? Não. Não. O risco... O risco é o mesmo para todos. O risco é o mesmo. Mas eu acho que o que tem que ficar... é que as pessoas têm seus motivos para procurar a massagem. Sim. Não é? Sim. Seus motivos. E alguns dos motivos as pessoas nem dizem, mas vão lá. Fazem a massagem, termina, vão embora, frustradas. Sim. Né? Porque provavelmente não encontraram o que queriam, depois não voltam. Sim. E não é porque você não seja um bom massagista, não é porque a sua massagem não faz efeito. A pessoa está frustrada por coisas dele. Tinha outra expectativa e não foi cumprida essa expectativa. Estás a entender? Basicamente, sim. Basicamente. Então, provavelmente,
se falar e se esclarecer essas coisas mesmo antes da massagem, que é isso, não é isso, ou é isso, Sim. não é? É mais fácil. Sim, porque se é, aí está tudo bem. Sim, Se não é, também está tudo bem. Tem tudo bem. E uma coisa que eu ofereço atualmente é a massagem de relaxamento. Sim. Estás a entender? E depois, tem a massagem tântrica. Desportiva, Não, existe a massagem tântrica, que fiz a formação comigo mesmo. Exatamente. 2 formações, uma online e depois uma, pronto, em grupo. Sim. Entretanto, existem opções de acordo com a necessidade de cada pessoa. Sim. Você não vai ter comigo, eu que sou massagista, faço massagem de relaxamento, procurando outras coisas que outras massagens podem oferecer. Exatamente. Não estou a me referir a penetração, alguma coisa assim, não é? Mas há uma massagem que possa ir próximo daquilo que queira. Exatamente. Né? Porque cada coisa tem o seu objetivo, tem o seu propósito. Né? Esse é o propósito. Eu costumo dizer, até disse no episódio passado aqui, que não vale a pena ir para uma mangueira à procura de laranjas. Não é mais ou menos isso? Sim, não vale a pena. Vai atrás daquilo que tu queres, não é? No lugar certo. No lugar certo. Muito Mas bom. antes converse, não se arrisque, não tente, porque pode dar errado. Sim. E para não ir para casa frustrado, fala antes. É uma dica. Viram, né? Muito bom, o dia está muito nice. Quer fazer uma pausa para meditação? Por favor. Então, todos os nossos episódios têm uma pequena meditação e nesta temporada estamos a fazer uma questão espontânea de alguma forma, né? Ligada sempre ao tema. Ok. Então, a meditação de hoje é eu cuido do meu corpo. Ok. Então vamos fechar os olhos primeiro, trazer toda a nossa atenção, nossa consciência para o momento presente. Inspiramos pelo nariz e expiramos pela boca. Foco no momento presente, inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca. Foco no nosso corpo também. Última vez, inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca. Por um pequeno momento, voltamos à respiração normal e trazemos toda a nossa consciência para o corpo. Sentimos o nosso corpo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Sentimos o corpo como uma unidade indivisível. Não há separações. Somos unos. Se estiveres em pé ou sentado, ou com os pés no chão, sente o contacto do chão com os pés, como isso traz firmeza, estabilidade, presença. A respiração é a escolha, pode ser profunda ou superficial. E agora o Badias vai dar seguimento. Se estiver sentado ou de pé, fecha os olhos, coloca braço em frente à nossa face, fazendo um punho com os dedos e tirando o polegar para cima. Com o polegar vai fazer círculos de fora para dentro na nossa testa. Apenas 4 repetições. Bem devagar, sem pressa. E sentido contrário. E agora vai subir o polegar de cima para baixo, apenas na testa. E vai descer até o nariz, que desce para os lábios, desce até o queixo. E vai fazer circundações. E na outra direção. E vai subir lateralmente, subindo. Vai para o lado e vai subir até as bochechas ou o osso zigomático, fazendo circundações. E vai descer para o outro lado.
vai até o queixo, circundações. Sentido contrário. Desce até o queixo para o outro lado. Vai fazer agora para o sentido contrário. E vai descer, vai para o queixo, desce para o pescoço, desce em frente ao peito, ou no osso externo, vai fazer circundações, sentido contrário, e volta a subir, passa pelo pescoço, o dedo passa pelo queixo, pelos lábios, pelo nariz, vai subindo até a testa, permanece aqui, mantém o dedinho apenas, dedo polegar, mantém aí, uma posição estática. E vai descendo devagar, que passa pelo nariz, pelos lábios, pelo queixo, pelo pescoço. Abre a palma da mão, coloca no peito e bem devagar vai abrindo os olhos. Perfeito. Uau, muito bom. Agora voltamos, estamos um pouco mais zen, né? Eu estou, em todo caso, né? Estava a viajar já. E também trazer essa ideia de que meditação não é o que fazemos, né? Não é sentar naquela posição, pernas cruzadas, é como fazemos as coisas. Então, uma automassagem, esse momento de autotoque, de autocuidado, autoamor, também pode ser meditação, né? Pois. Com toda a presença, toda a consciência. Muito obrigado pelo acréscimo aqui da nossa meditação. De nada. Tem que voltar aos poucos. Queres dizer alguma coisa sobre essa técnica, esses exercícios? Alguma dica a mais ou alguma explicação a mais? Sobre essas coisas, sobre essa meditação, bom, é um acúmulo de conhecimento de várias coisas que nós vamos fazendo. Uma meditação aqui, uma aula ali, uma coisa aqui. Por exemplo, tem coisas que eu aprendi contigo. Uhum. Tem coisas que eu aprendi no curso de massagem que eu fiz e juntando com a minha profissão sai essa pequena coisa. Por exemplo, saber conhecer o corpo. Sim. Não é? É uma coisa que todo massagista, todo educador físico tem que saber. Sim. Tem que ter esses conhecimentos do corpo humano, as direções. Não é? Quantas vezes podemos fazer isso, quantas vezes podemos fazer aquilo ali, por que tocamos aqui, por que tocamos ali. São coisas que quem está à procura de bem-estar tem que saber nas diferentes vertentes, né? Do que estiver a fazer. Na atividade que estiver a fazer, você tem que procurar ir a fundo, saber um pouco mais sobre aquilo ali, para que ao fazer tu possas ter excelência, né? Fazer com uma certa exatidão. Sim. Seja o que estiveres a fazer que te proporcione bem-estar, é preciso saber fazer. Sim. Não é? E depois todos nós temos um corpo, né? Quando estamos, pelo menos nesta dimensão, quando estivermos em vida, estamos num corpo, habitamos um corpo. Então, nosso corpo é o nosso templo, é a nossa casa, é o nosso veículo, né? Então, cuidar do corpo, conhecer o corpo, que seja dizer, claro que um educador físico tem que saber um pouco mais da anatomia, coisa, mas não seria engraçado, não seria interessante se cada um de nós conhecesse o mínimo do seu próprio corpo, sem tabus, né? Porque nós próprios temos vergonha de uma parte do nosso corpo,
nós próprios temos medo de chegar numa parte, porque não, ali está fora de limites. Não, sim, fora de limites no seu próprio corpo, no auto-toque. Sim. É preciso conhecer seu corpo. Tem partes que as pessoas pegam menos, Sim. partes do corpo que as pessoas pegam menos por preconceito, por aquilo que as pessoas dizem, sei lá. Existe a necessidade de te conheceres a ti mesmo, né? Sim, às vezes a ideia de pecado, né? E depois nós esquecemos a origem disso, porque a ideia de pecar é esquecimento. Exato. E religar é de religião. Então, religar é aquilo que vai nos lembrar. Então, como é que eu vou me lembrar de mim mesmo se meu corpo está ausente? Né? Você habita num corpo, mas não consegue conciliar a mente que habita nesse corpo e o próprio corpo. Exatamente. São duas coisas que devem estar ligadas. Exatamente. Não é? Exatamente. Falaste de preconceito e falaste há pouco tempo de homossexual e tal. Eu queria saber, achas que existe algum preconceito em relação a ser homossexual e trabalhar com desporto? Já falamos um pouco disso e massagem. Se quiseres podes aprofundar isso também, mas também a parte do desporto em si. Será que... Porque assim... pelo menos eu cresci a ouvir, não, o homem tem que fazer desporto, principalmente futebol e não sei o quê. Então parece que o desporto é uma coisa masculina só, né? Exato. E tanto que parece que na nossa sociedade ainda se coloca, por exemplo, o desporto feminino em segundo plano. Porque, tipo, essas mulheres também querem ocupar espaço. Então, e vou entrar na questão da homossexualidade, por exemplo. Depois confundem muito também a ideia de orientação sexual com a própria identidade de género. Identidade de género. Né? E o sexo biológico. É um tema que talvez vamos explorar melhor num episódio específico para isso, né? Mas como é que tu vês essa relação das ideias que as pessoas têm do desporto e da sexualidade, talvez? Entendo. Primeiro que eu me entendo como homem, visto como homem, não vou dizer que penso, né, como homem, né, mas porque também o pensar, não existe o pensar como homem, como mulher. Sim. Todos nós pensamos. Às vezes o pensamento pode ser limitado ou mais expansivo. Ou amplo, né? Amplo, todos nós pensamos, e é algum pensamento, não interessa de onde sai. Certo. É um pensamento, primeiro de tudo. Em relação à minha orientação sexual e eu fazer desporto, eu sempre me dei bem no desporto, né? Sempre me dei bem. Nem todas as vezes eu fui o melhor atleta, o melhor nisso, o melhor naquilo, mas sempre estive lá. Sim. Né? É o reconhecimento que eu tenho de mim mesmo e entretanto, eu acho que estar nesse patamar já me deixou num lugar de destaque. Sim. Onde as pessoas não podem me tocar muito, onde as pessoas não têm liberdade para opinar ou para colocar o dedo. Sim. Porque sou uma pessoa muito forte. Sim. Que para cada coisa que eu procuro fazer muito bem. Sim. Bem feito, mesmo pelos olhares, por aquilo que as pessoas dizem ou vão conotar. Exato. Eu deixo que conotem. Tem o teu direito. Hoje estou aqui numa entrevista, estou a dizer abertamente que sou, que sou, e não tem nada mal nisso. Sim. Desde o momento que o que eu estiver a fazer seja alguma coisa que eu me sinta bem, sim. Pronto. Né? E acho que é isso que as pessoas teimam em aceitar, mesmo sobre si mesmas, né? Que nós podemos ser quem nós somos, da forma que nós quisermos, quando quisermos, se nós estivermos bem com isso. Sim, porque primeiro você tem que se aceitar, saber quem você é, sim. Para poder falar disso com outras pessoas. Sim. Eu não sofro preconceito muito por eu ser gay, não, não sofro. Provavelmente por eu ser negro possa sentir pela cor da minha pele. Mesmo em Moçambique. Mesmo em Moçambique, eu consigo sentir um pouco disso. Este é um tema que também temos que abordar mais, porque causa muita controvérsia, né? Muita polêmica. Vamos dizer que racismo não existe, vamos dizer que não sei o quê. Quando vivemos num mundo claramente racista. Sim, claramente racista. Agora, quanto a minha... Sim. Eu acho que eu não preciso dizer a ninguém que sou isso, que sou aquilo. Não preciso, não tenho obrigação. Sim. A menos que você me pergunte que eu vou dizer sim. Sim. Ou que seja da tua iniciativa abordar o assunto por algum motivo que seja. Por algum motivo, né? Tá. Mas eu acho que a nível profissional, sim. Eu já ultrapassei essa barreira das pessoas olharem para mim e só verem
a minha orientação. Estarem a ver o Obadias gay e não estarem a ver o Obadias profissional. Porque a orientação é uma das características que nós temos, né? Porque a pessoa tem uma cor da pele, tem uma cor dos olhos, tem um formato da cabeça, tem um tipo de cabelo. Tudo isso são características. E a orientação é uma característica, né? Características que formam uma personalidade, que formam um ser. Uma identidade. Uma identidade. Se identifica de uma forma, se vê de uma forma no mundo, né? Sim. É um dos elementos da sua vida, da sua identidade, daquilo que você se identifica. Não é tudo que você é. Sim. Não é? Tanto que eu posso escolher e ser o que eu quiser ser como profissional. Não é porque você é isto, você só pode fazer isto. Exatamente. Não. Eu sou ser humano que eu posso fazer o que eu quiser. Tanto que eu corro atrás de todas as coisas que eu quero. E eu sou uma pessoa muito... muito versátil quanto às coisas, quanto às minhas opiniões, quanto às coisas que eu busco. Tanto que eu não estudo sempre as mesmas coisas. Sim. Não me interesso sempre pelas mesmas coisas. Né? Eu estudei educação física, sou educador físico, mas agora estou a estudar saúde pública. Não é? Estudo saúde pública, por quê? Porque é uma área que eu acho que abrange as coisas que estou a fazer. Sim. Da mesma forma como no início eu fiz o pilates, fiz a massagem, que é um dos ramos da minha profissão de base. Sim. Não é? Sim. Por quê? Porque eu já fazia pilates, já fazia zumba, já era educador físico. Eu já entregava algum serviço para as pessoas. Sim. Eu quis complementar o meu serviço por alguma coisa que já estava dentro de mim. Exato. Não era alguma coisa que fui buscar a massagem. Eu já era professor de pilates. As pessoas já se sentiam diferentes com a minha atuação na vida delas. E o pilates veio mesmo para complementar. As pessoas quando vão me apresentar ou quando eu me apresento, eu próprio não digo todas as coisas que eu faço. Sim. Não é? Eu digo aquilo Temos que... Temos acabar 10 horas aqui ao vivo. Eu digo aquilo que está-se a falar naquele momento. Claro. Se é para falar de pilates, eu vou falar de pilates. Sim. Se é para falar de zumba, eu vou falar de zumba, de massagem, eu vou falar de massagem. Certo. Uma coisa que eu aprendi é que temos de ter a oportunidade de poder falar as coisas ter a oportunidade de poder falar as coisas que nós fazemos por uma questão de marketing. Não é para se exibir. Exato. Mas é uma questão de marketing para que as pessoas saibam onde encontrar. Se que podem encontrar peixe, contigo. Onde é que vais comprar? Nem tem que dizer aqui, vende-se peixe aqui, né? Sim, felizmente as pessoas podem encontrar várias coisas comigo. Sim. Como a massagem, como as aulas de pilates, como as aulas de zumba. Eu posso trabalhar em qualquer das escolas, dando aulas de educação física. Sim. E dentro da educação física estar a lecionar futebol, basquetebol, handebol, vôlei. Estás a entender esse leque de coisas que posso fazer ou que posso colocar em prática. Mas eu resolvi me especializar. Eu resolvi fazer alguma coisa que possa trazer um diferencial para as pessoas. Trazer uma excelência naquilo. Excelência naquilo, sim. Pessoal, ouçam Obadias e sigam o exemplo. Vocês todos podem ser exatamente o que quiserem ser. Tem que decidir, tem que acreditar, eu posso ser. Independentemente de qualquer característica física da personalidade, se nós acreditamos em nós, podemos ficar bem, podemos ficar zen, não é? Exatamente, concordo plenamente. Obadias, eu queria falar contigo infinitamente, mas infelizmente não dá. Eu queria que tu nos deixasses aqui uma referência, acho que alguma coisa que as pessoas podiam ler ou assistir, que vai fazer diferença, que talvez tenha te ajudado em algum momento. Tens alguma recomendação de obra, de livro, de alguma coisa assim? Uma obra de arte, que eu li há algum tempo e eu recomendo muito para que as pessoas vejam. Chama-se Películas de Bem-Estar. Pílulas. Sim. Exato. Muito obrigado. Não, assim, eu sabia porque já tinha me falado um bocadinho, né? Pílulas de Bem-Estar. Sim. É um livro onde tem 7 capítulos e que cada capítulo não passa nem de 2 páginas, me parece.
quando eu li. Então, se for uma semana, 7 capítulos, dá para ler segunda, terça, quarta e domingo, um por dia. Dá para ler, dá para ler. Para quem diz que eu não gosto de ler, eu não leio muito, não consigo ler. Então, 2 páginas por dia. Exatamente. E do que trata Pílulas de Bem-Estar? Não são pílulas porque é um remédio, não. Mas são dicas que o autor nos traz para você ter, para que possa alcançar o bem-estar. Né? Os capítulos são todas as coisas são todos os elementos que você pode colocar em prática na sua vida para alcançar o bem-estar. Por exemplo, as pessoas buscam por felicidade, que é um dos capítulos, pílulas do amor, da felicidade, pílulas do emagrecimento. Pílulas de emagrecimento, as pessoas podem ter preconceito ao ouvir isso aí. São dicas de como você pode emagrecer com saúde. Sim. Não é? Sim. Pílulas de longevidade. Sim. Bom, quando você entra no Google e você procura por qualquer coisa, Sim. não é? E o que esse autor fez é compilar todas as coisas, todas as inquietações sobre as pessoas em relação ao bem-estar. Hoje, na verdade, as preocupações atuais, não é? Ele colocou junto com tantos trabalhos científicos que vêm sendo feitos e que a sua linguagem é muito específica, não é? Ele colocou numa linguagem acessível nesse livro, junto a tudo isso, para que as pessoas possam entender e ter acesso a esse conhecimento de como alcançar o bem-estar. E falasse de novo da questão do acesso, acho que é extremamente importante, porque assim, é muito bom que existam abadias como existe agora, que tem acesso, que tem autoconfiança, que vai atrás, que tem esse conhecimento, toda essa bagagem toda, mas o sonho é que nós não sejamos exceções, tem que ser a regra. As pessoas têm muito para dar, às vezes não têm oportunidade porque não sabem, porque não lhes foi dada, ou até foi, mas não aprenderam a ver a oportunidade. Então, que a tua inspiração seja tomada por muitas pessoas e que haja mais abadias, muito mais abadias, que o mundo possa ficar cada vez mais enriquecido, né? As pessoas têm um celular que não sabem usar de forma adequada, por exemplo. Sim. Porque essas questões de bem-estar, sobre saúde, sobre as coisas que te inquietam, que você procura, está tudo lá. É só uma questão de entrar e procurar. Sim. E você pode ter. Mas as pessoas se limitam a redes sociais e ocupam muito tempo nisso. Sim. Não é? As pessoas não sabem nem o local das coisas, os endereços. Quando tem um aplicativo chamado Mapa, que você pode entrar lá, colocar o endereço e procurar. E chegar. Exatamente. É um dos exemplos muito simples que me acontece no cotidiano. As pessoas me perguntaram, onde é que fica isso, onde é que fica aquilo? Mas eu fico me perguntando, essa pessoa tem um celular. Sim, tu dás a rua, o número e tudo isso. Mas tem um celular que pode procurar. As pessoas não têm um hábito de pesquisa, de procurar as coisas. Então, para dizer, é o lado de não sei o quê, depois da terceira árvore, não sei o quê, né? Existe a necessidade de não esperar demasiado dos outros. Sim. Existe uma urgência em tu mesmo fazeres as coisas que tu queres e não pensar que a outra pessoa vai te ajudar. Exatamente. Que é para tu não te frustrares com ninguém nem com nada. Sim. Faça as coisas tu mesmo, procura ajuda quando veres de que as suas ferramentas se esgotaram. Exato. Estás a entender? Você procurou, você foi atrás, não conseguiu, procura a pessoa mais próxima, mas que não seja a primeira coisa que você vai fazer. Exatamente. Ligar para o Luiz Paulo, eu quero isto, eu quero aquilo ali. Não é esperar que alguém venha dar de comer na boca, praticamente. Sim, né? Sim, porque isso não te vai levar a lado nenhum. E se isso acontecer algum dia, vai acabar. E quando acabar, o seu mundo vai desmoronar, porque as pessoas terão te mimado, Exato. Terão te dado tudo e não terão te ensinado nada da vida. Então, às vezes, é um recusar hoje para te salvar do amanhã. Uau! Que forma intensa de concluir, então, e conversa gostosa. Abadias, muito, muito obrigado por teres vindo. Foi uma grande honra te receber aqui. E espero que talvez voltes em momentos futuros também no nosso podcast, tá bom? Obrigado de coração.
De nada. Agora, para os agradecimentos finais, além do Obadias, Chivontes aqui à minha frente, também agradecer ao estúdio ER Fitness por nos disponibilizar o espaço para fazermos esta temporada do podcast e também ao Ini on the Track pelos beats que acompanham os episódios de Fica Zen com Akshar. Se tiveres dúvidas ou comentários, manda um e-mail para anandakshar222@gmail.com e vou responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem, fica zen.